ele é um livro cristocêntrico, porque Atos dos Apóstolos, ele começa falando de Jesus, em Atos capítulo de número 1, em que Lucas vai descrever que ele está escrevendo tudo acerca de Jesus, tudo que ele começou a fazer e a ensinar. E Atos dos Apóstolos termina falando de Jesus, porque em Atos 28 e 31, Paulo pregava o reino de Deus, ensinava a respeito do Senhor Jesus abertamente, sem qualquer impedimento. Então nós estamos diante de um livro cristocêntrico, começa em Jesus e termina em Jesus. Qual é a mensagem que eu recebo? Que a nossa vida precisa ser assim. Precisamos começar com Jesus e terminar com Jesus. Como o apóstolo Paulo já disse: eu combati o bom combate, estou encerrando a minha carreira, mas eu guardei a fé. É alguém que começa uma história com Jesus. Obrigado, Edson. É alguém que começa uma história com Jesus, tem a ciência de que a vida, a jornada está acabando, mas ele está acabando com Jesus, porque a sua fé está estabelecida em Jesus. E nós vivemos uma maratona de 28 capítulos, onde foi perceptível ver a atuação clara de Jesus por intermédio do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida da igreja. Esse livro contém a ascensão de Jesus e a grande promessa do Espírito Santo, a pregação em Jerusalém, onde milhares de convertidos, e a realização de muitos milagres, a perseguição e a expansão, uma igreja perseguida, onde se espalharam e alcançaram e avançaram na pregação do Evangelho, a conversão de Paulo ou Saulo, o encontro real de um propósito de vida, as viagens missionárias, agora conhecida como o apóstolo de Jesus. Junto com Barnabé e tantos outros, o Evangelho chegou aos gentios e chegou até nós, século 21. Conflitos e decisões foram precisas ser tomadas na igreja primitiva, onde foram preciso decidir em Cristo o que era melhor. E aí, por exemplo, o concílio de Jerusalém. Paulo chega agora em Roma, prisões não pararam o Evangelho, e a mensagem de Jesus alcançou o Império Romano. Essa é a sinopse de Atos dos Apóstolos. E agora nós finalizamos com chave de ouro. Eu tive o privilégio de abrir essa série em Atos capítulo de número 1, e tenho o privilégio de fechar essa série. E nós aprendemos muito, e nós vamos ver aqui em Atos 29, 28, a jornada de Paulo rumo a uma promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta as mãos. Você identificou que você tem uma promessa, agora você precisa entender que você precisa ir a rumo a essa promessa. Nessa jornada para essa promessa, o que vai acontecer? Muitas coisas vão acontecer. Atos 28, verso 1 e 2. Uma vez em terra firme, ou seja, depois do naufrágio, depois de Paulo ser conduzido a Roma num barco, num navio, e esse navio, ele passa por uma grande tempestade, tem percas, e eles estão chegando nos destroços desse barco, nesta ilha. E eu continuo minha leitura. Descobrimos uma ilha chamada Malta. Os habitantes dessa ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram fogueiras e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Essa era a situação de Paulo e de todos os prisioneiros. Chegaram cansados, frustrados, com medo da morte, segurando os destroços da vida. Ele chega em terra firme. Você acha que consegue se identificar um pouco nessa história? Segurando os destroços para tentar chegar em algo mais sólido, mais firme. Mas eu não sei em que fase da sua jornada você está vivendo, se você já chegou em terra firme ou ainda está segurando os destroços da vida. Eu quero dizer que Deus está preparando algo bom para você. Não é em vão o que nós passamos na vida. Deus está preparando algo bom para você.
uma ilha chamada Malta. Os marinheiros experientes certamente conheceriam uma ilha chamada Malta, mas não desse lado da ilha, porque quase todo o tráfico de Malta era feito pelo porto principal da ilha, e eles não reconheceram esse outro lado da ilha. Lucas descreve com alguém que experimentou isso, tanto a bondade dos nativos de Malta, quanto o frio e a tempestade que vivenciaram. Malta pode significar um lugar de refúgio, porque no original, nas línguas antigas, os filícios, a língua filícia, tinha um símbolo ou um sentido de refúgio, mas já no grego antigo traz um sentido de mel, ou seja, nós estamos falando que Deus direcionou esse povo aflito a um lugar chamado refúgio do mel. E aqui não tem nada a ver com uma canção, é sabor de mel, porque aqui a questão não é comemorar diante dos inimigos. A questão é usufruir daquilo que Deus tem realmente para você. Aqui não é cantar hinos para exaltar o homem. Está vendo? Deus meu rosto. Aqui está dizendo o seguinte, que Deus leva você a um refúgio de mel, porque Deus prepara isso para nós. Do outro lado da ilha existia um ponto de interesses comerciais, mas do outro lado da ilha existia também um ponto de refúgio e descanso para quem está sofrendo. De que lado da ilha você quer ficar? Dos interesses pessoais ou um lugar onde Deus quer te refugiar? A grande questão dessa pergunta é que Deus muitas das vezes muda drasticamente o rumo da nossa vida em um naufrágio, porque Ele quer mostrar que existe um outro lado da vida. E muitas das vezes nós queremos entrar em um ponto de interesses pessoais. E Deus está mudando a história, o rumo, porque Ele quer te mostrar um outro lado da vida. E aqui tem algo que não está aqui, mas eu queria descer aqui fresco. Até quando você vai lutar contra o não de Deus? Porque o não de Deus é diferente do não humano. Até quando você vai resistir àquilo que Deus quer para você? Porque se nós formos obedientes a Deus, mesmo não entendendo, a gente deixa de viver naufrágios da vida. Porque Paulo ministrando de manhã, Paulo avisou, nós vamos sofrer um naufrágio, nós teremos percas. Mas o centurião preferiu ouvir o dono do barco, ou seja, eu prefiro ouvir homens do que o Deus está falando comigo. Porque parece que ouvir o homem é mais agradável do que ouvir ao próprio Deus, o Criador. Porque Deus não está preocupado em amaciar nosso ego. Deus não está preocupado em falar o que você gostaria de ouvir. Deus fala aquilo que é necessário ouvir. O que você espera da sua jornada de promessa? Essa é a grande questão. Porque eu iniciei a fala perguntando quem tem promessa, quem tem promessa, e toda a igreja levantou a mão. Mas o que é que você espera da jornada da promessa de Deus? O que você espera enfrentar? O que você espera encontrar nessa jornada de fé? Porque depois de que Paulo chega a um lugar firme, aí ele é bem recebido, tem fogo, ele é bem recebido, parece que a história iria mudar. Paulo parece que agora seria recompensado pelo naufrágio, pela tristeza, pela dor, pela perca. E quando Paulo vê essa recepção, vê o fogo aceso, vê a recepção, Paulo começa a juntar os gravetos, e está aqui em Atos 28 e verso de número 3, Paulo junta um monte de graveto. Deixa eu aquecer mais isso aqui, deixa eu dar mais calor para a vida.
Deixa eu aproveitar a oportunidade que Deus está me dando. Deixa eu ajudar aqui esse processo. Vamos se esquentar, vamos juntar-se junto a uma fogueira e vamos nos esquentar juntos. E ele pega um monte de graveto, e quando ele pega e joga no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prende em suas mãos. E aí surge um julgamento. No verso de número 4, quando os habitantes da ilha viram a serpente ou a cobra avançar, agarrarem na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça foi aqui executada. A justiça não permitiu viver. Ele escapou do naufrágio, mas aqui ele não escapa. Paulo era fiel a Deus e estava vivendo como um verdadeiro servo de Deus, mas isso não o livrou dos seus julgamentos, nem da picada da serpente. Seu serviço humilde trouxe uma serpente em tuas mãos, e a serpente apenas não só mordeu Paulo, mas também prendeu as suas mãos. E talvez Paulo poderia dizer: por que, Deus? Depois de um naufrágio? Por quê? Ele poderia ter gritado: eu já não aguento mais tudo isso que está me acontecendo. Depois dos destroços da minha vida, é isso que o Senhor tem para mim nessa ilha, chamado refúgio do mel? É isso que o Senhor tem para mim? Paulo poderia dizer o seguinte: Senhor, o Senhor não está me vendo que eu estou aqui fazendo uma missão do Senhor, estou servindo o Senhor. Paulo reage calmamente, sem qualquer preocupação, simplesmente sacudiu a serpente no fogo. Como é que você tem reagido às picadas da vida? Como é que você tem reagido às adversidades da vida? Eu quero que você reflita. Não adianta a gente pular, falar em línguas estranhas e se você não sair daqui hoje refletindo como é que você tem vivido a sua vida, não faz sentido essa preparação, esse momento que a gente vai meditar, que a gente prepara aquilo que Deus está. Eu quero que você pare mesmo para pensar. Como é que você tem reagido quando a resposta daquela entrevista não deu certo? Qual é a resposta que você está dando para Deus quando você tem esperança em algo? Você junta uma esperança, alguns poucos mais de graveto, esperando que essa chama se acenda mais, e parece que quando você vai ver as coisas fluindo, algo vem diferente sem você perceber, e você toma uma picada na vida. O que essa cobra representa na sua vida? Talvez você tenha lutado tanto pelo sua empresa, e você parece que não vê as coisas fluindo. Você em casa, o que você está vivendo, e qual é a resposta que você está dando para Deus? Nos processos da vida, a gente precisa focar. Nos processos da vida, focamos muito mais num leite derramado, mas esquecemos que ainda sobrou um pouco de leite na vasilha. Mas o leite que se derramou, e esquecemos que talvez a garrafa ainda está pela metade. E aí a grande pergunta: o que é que eu faço com essa metade que me sobrou? Porque o que caiu no chão não se recupera, o que se passou não se recupera. Mas a grande questão é: o que eu faço com aquilo que Deus ainda me permitiu viver? Eu vou ficar lamentando o leite que derramou? Eu vou dizer: não, aqui já foi. Daqui no passado eu não consigo mudar nenhum curso da vida, a não ser ressignificar aquilo que me sobrou na garrafa. Paulo parece que olhava muito e diz: espera aí, o que me resta ainda, deixa eu aproveitar, porque os minutos que eu tenho ainda com Jesus, eu quero pregar o Evangelho. Porque eu deixo as coisas velhas para trás e vou seguindo para onde? Para o alvo.
Ou seja, não importa as injustiças que eu sofri, não importa os naufrágios, não importa as cadeias, não importa os açoites em praça, a vergonha em praça pública, não importa. Esse leite já se derramou. Eu estou preocupado em saber aquilo que Deus ainda tem para mim, para eu viver. Porque a percepção que Paulo tinha é que restava pouco tempo, e parece que esse pouco tempo que ele tinha, eu quero simbolizar esse pouco que tinha no leite aqui na garrafa, ele queria aproveitar o máximo possível. Então está na hora, deixa eu usar aqui uma simbologia para talvez encaixar melhor. Talvez a gente ficar reclamando do leite de derramou, coloca um Todd aqui, coloca um pouco de sabor nesse leite e vamos embora para frente. Vamos embora para frente. A gente passa vidas e anos e anos e anos e anos e anos, e você está dizendo até hoje, eu poderia estar melhor, eu poderia estar assim, mas alguém fez isso. Pare de reclamar pelo leite que se foi derramado e vamos viver o leite que ainda vive, que ainda está aqui, está no seu controle. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Verso de número 5. Mas Paulo sacudiu a cobra e não fez mal algum a ele. Mal algum. Se a gente ficar remoendo a vida, se a gente ficar remoendo os processos, isso vai fazer mal a nós. Mas se a gente começar a se libertar do passado e viver aquilo que Deus tem para nós, que é um presente, o hoje é um presente de Deus, a gente não vai sofrer danos. Mas enquanto você estiver parado, pensado, o porquê isso me aconteceu, por que essa víbora chegou até mim, a gente vai sofrer danos espirituais, emocionais e físicos. Então está na hora de a gente entender o que Deus está fazendo conosco. Na vida nós vivemos consequências e ou processos, porque você pode estar vivendo os dois simultaneamente. Na vida nós vivemos consequências e processos. O que é consequências? Oriundos das atitudes humanas. É uma safra que eu estou colhendo. É uma safra que nós colhemos. E talvez a sua safra não tenha sido tão boa. Mas aí o que eu faço? Eu preciso parar para pensar na próxima safra. O que eu vou decidir colher na próxima safra da vida? E processos é onde Deus corrige o curso para um amadurecimento e um aperfeiçoamento humano. Você quer viver consequências ou processos de Deus? Porque Deus não muda o curso daquele navio à toa. Deus estava conduzindo eles a um processo. E se a gente entender isso, a gente para de julgar as fases das nossas vidas e das pessoas. Porque no verso de número 6, quando os habitantes viram Paulo sendo mordido por essa víbora, olha o que eles esperavam de Paulo. Eles, porém, esperando que ele começasse a inchar e caísse morto, de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedeu, mudaram a ideia e passaram a dizer: ele é um Deus. Aqui eu aprendo que nos processos de Deus eu preciso me calar. Porque se eu falo antes da hora, eu mordo a língua. Já ouviu essa expressão? Mordi a língua. Falei, mordi a língua. Porque quem vive o processo, Deus espera para entender o que Deus está fazendo. Quando Paulo, ali na ilha, é mordido, ele diz: epa, é um assassino. E a justiça foi feita, porque ele não morreu no naufrágio, vai morrer aqui. E aí quando eles começaram a observar, peraí, não está acontecendo aquilo que nós esperávamos. Processos de Deus é diferente dos processos humanos. Quando Samuel vai ungir um rei para Israel, Samuel vai com um processo já arquitetado sobre como ele queria uma monarquia para Israel. E Deus disse assim: Samuel, o meu processo é diferente do seu.
Porque nos processos humanos a gente vê as habilidades, as capacidades, aquilo que talvez é favorecido a mim. Mas Deus olha o coração, Deus olha a sua história, Deus olha a sua dor, Deus olha a sua jornada. Então por isso que no processo de Deus a gente precisa aprender a se calar e esperar o que Deus quer revelar. Paulo agora é hospedado. Públio agora hospeda Paulo depois de tudo isso que aconteceu. Não só Paulo, mas os companheiros é hospedado em sua casa. Verso de número 7. Próximo ali havia uma propriedade pertencente a Públio, um homem principal da ilha, ou seja, um representante de Roma. E ele os convidou para ficar em sua casa por 3 dias. Bondosamente o recebeu e o hospedaram. E parece que Paulo, ele quer contribuir à bondade daquele homem. E Paulo quer retribuir o acolhimento. Aqui eu quero compartilhar que a gente precisa aprender a viver gratidão pelas pessoas. Pessoas chegam e vão embora, a gente não para agradecer as pessoas. As pessoas entram e saem da nossa vida e a gente não traz um sentido por esse momento que a gente vive junto. Então está na hora de a gente começar a ser grato às pessoas. Porque parece que não, mas tem pessoas que estão orando por vocês. Tem pessoas que estão se preocupando com vocês. Tem pessoas que querem viver uma amizade leal com vocês. E a gente esquece de olhar esses pequenos detalhes, porque a gente está preocupado com grandes, extraordinários acontecimentos para ser grato, mas eu percebo que na simplicidade é possível ver o extraordinário de Deus. Num abraço é possível ter cura, renovo, num olhar, num café da manhã, numa conversa simples de amigo. O nosso São Paulo vai ser campeão mundial. Ninguém está comigo aqui? São nas conversas simples que Deus fala conosco. Só para trazer você na mensagem. E aí quando Paulo vê a oportunidade de ser grato àquele homem que acolheu ele, sendo prisioneiro, sendo forasteiro, ele é recebido bem naquela cidade. E Paulo disse: não, deixa eu agir com gratidão. E aí ele se depara e vê no verso de número 8 a 10 que o pai dele estava doente, acamado, sofrendo com uma enfermidade, com uma febre, uma desinteria, problema estomacal, gástrico. E Paulo entra e vendo isso, ele começa a orar. Ele começa a orar e começa a impor as mãos, e aquele homem é curado. E aqui eu tenho algo também importante, porque às vezes quando a gente sofre, quando a gente passa por naufrágio, quando a gente é picado pela vida, a gente quer parar de servir ao Senhor. Mas Paulo estava tão determinado e sabia o que Deus estava fazendo, que ele não para, mesmo com frio, mesmo com dor, mesmo com julgamentos errados. Ele diz: não, eu preciso aproveitar as oportunidades para servir ao Senhor. E nós, o que estamos fazendo diante de percas, de dores, de tristezas, dos destroços da vida? A gente precisa continuar. Olha o verso de número 9. Tendo acontecido isso, outros doentes da ilha vieram para ser curados. Ou seja, Paulo não só apenas curou o pai desse homem, a cidade, ou seja, a ilha foi impactada pelo poder do Evangelho. Verso de número 10. E eles prestaram muitas honras, e quando chegaram a desembarcar, ou seja, voltar sentido Roma, ou seja, eles embarcaram, por melhor dizer, forneceram os suplementos necessários para eles. Ou seja, Paulo, obrigado por tudo que você tem feito.
Ou seja, se a gente plantar bondade, jamais iremos colher maldade. Essa é uma decisão sua. Ah não, mas Sandro, eu fui atingido, eu tive prejuízo na vida. Mas eu aprendo com Jesus que a gente deve dar o outro lado da moeda. Ou seja, se recebemos moeda de injustiça, a gente deve dar uma moeda de gratidão às pessoas. Porque quem decide colher são eu, não são as pessoas. A plantação é minha. Sou eu que decido o que eu quero colher. Se alguém me entregou uma semente do mal, eu decido se eu quero plantar a semente do mal ou plantar a semente do bem. Sou eu que decido, porque a safra é minha, não é de ninguém. Sou eu que decido. Então eles são acolhidos. E quando eles embarcam rumo a Roma, eles recebem os suprimentos necessários para chegar até lá. A vida é desafiadora, de fato, mas vivemos milagres e a providência de Deus. Isso nos traz sentido na vida. Estou terminando a mensagem. Paulo chega em Roma. Paulo vai chegar em Roma. E quando Paulo chega em Roma, ante a promessa que Deus havia feito para ele em Atos capítulo de número 23, verso de número 11, onde ele diz: você vai testemunhar acerca do meu nome em Roma. E tendo a permissão de morar numa casa, olha como Deus é detalhista. Desde a ilha de Malta, Deus é o Deus dos detalhes. É a gente que não percebe, mas Deus está lidando com detalhes na sua vida. É que a gente não para ver detalhes de Deus. A gente tem vivido uma vida superficial que a gente não para olhar mais as costuras, os detalhes das cores, porque a gente vive uma vida muito superficial. Mas Deus está trabalhando nos detalhes. Quando ele chega em Roma, ao invés de ele viver como um preso em meio a outros, ele vai ter uma casa para morar, sobre o cuidado, sobre a tutela de um soldado. Quando Paulo vem a Roma, a cidade já existia há pelo menos 800 anos. O famoso Coliseu ainda não havia se destruído. Naquele momento em que Paulo chega a Roma, a população era de mais ou menos 2 milhões de habitantes. E a cidade de Roma era dividida: 1 milhão de escravos, de prisioneiros, e 1 milhão de pessoas livres. É esse cenário que Paulo chega. Uma Roma dividida entre presos e livres. É nesse cenário em que Paulo vai enxergar pelo menos 3 classes de pessoas. A classe de pequenas pessoas que eram ricas, uma grande classe de pessoas pobres e escravas. E é nesse cenário que Paulo é inserido, porém, com a prisão domiciliar, ele tem liberdade para testemunhar sobre o poder de Deus. É numa cidade dividida, onde há escravos e libertos, que Paulo tem a liberdade na sua casa de receber quem ele quiser. É o Deus dos detalhes. E Paulo começa a pregar o evangelho em Roma. Paulo recebe cada vez mais pessoas na sua casa de aluguel. E no verso de número 23, desde a manhã até o entardecer, até a tarde, ele dá explicação e dá testemunho sobre o reino de Deus, procurando convertê-los a respeito de Jesus com base na lei de Moisés e dos profetas. E no verso de número 24, alguns foram convertidos. As pessoas que iam visitar Paulo, alguns foram convertidos e outros nem creram. Então Paulo permite que ele tenha um tratamento diferente, porque Deus tem um propósito diferente. Eu fiz uma visita hoje a um jovem, assim que eu saí da Santa Ceia. Eu disse para esse jovem: Deus te livrou da morte. Pergunte para Jesus o que Ele tem com você. Entenda o propósito de Deus sobre a sua vida. Porque se Deus está dando privilégios a nós, e a vida é o maior dos privilégios, se Deus está dando privilégios a nós, eu preciso parar para perguntar para Deus: Deus, por que é que eu estou recebendo esse privilégio? Eu, pecador.
por que estou recebendo esse privilégio? E aí Deus nos insere num propósito de Deus. Ante a discórdia de alguns que não creram, Paulo recita um texto de Isaías capítulo de número 6, verso 9 e 10, e ele disse: vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entenderam, estejam sempre vendo, mas jamais perceberão. Torne insensível o coração desse povo, torne surdo os ouvidos deles e fechem os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não escutem com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não sejam convertidos e jamais sejam curados. Sabe por que a sociedade vive um ciclo vicioso de doença? Porque não crê em Jesus. Porque a partir do momento que a gente passa a crer em Jesus, nós somos curados. O Evangelho nos cura. Começa de dentro para fora. Mas aqueles que não receberam não tem importância, porque a salvação não é desperdiçada, porque as pessoas não creram. Atos 28 e verso 28. Portanto, que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, porque eles ouviram. Se vocês não querem a salvação de Deus está disponível aos gentios. A salvação de Deus está disponível a nós que estamos aqui ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus. Paulo fica prisioneiro durante 2 anos, aguardando a burocracia de Roma para ser julgado. E a grande questão é: estou perdendo tempo aguardando os processos da vida. Se você está no processo de Deus, você nunca está perdendo tempo, porque Deus vai dar a oportunidade de você aproveitar cada milésimo de segundo da sua vida. Atos 28, verso 30 e 31. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebeu muitos que havia lá para ver. Verso de número 31. Pregando o Evangelho, ensinava a respeito de Jesus abertamente, sem qualquer impedimento. Paulo provavelmente continuou trabalhando na fabricação de tendas de couro para manter o seu aluguel, como está registrado em Atos capítulo 18 e Atos capítulo de número 20. Paulo recebeu todos em sua casa, como por exemplo um escravo fugitivo chamado Onésimo, em que Filemão capítulo de número 1 e verso de número 10, ele dá conselho para voltar para o seu mestre. São essas oportunidades que Paulo tem de receber pessoas, de receber escravos e dar orientação acerca do reino de Deus. Embora Paulo não tivesse viajado, ele poderia ter ensinado e pregado a todos que vieram até ele. A oportunidade do Evangelho estava aberta, com portas abertas na casa de Paulo, e ele fez isso. E ele também escreveu cartas, que nós devemos agradecer essas cartas, que durante a custódia de 2 anos em Roma, ele escreveu aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Esses 2 anos não foram desperdiçados, mesmo na prisão domiciliar. Deus não desperdiça o nosso tempo. Deus nunca desperdiça o nosso tempo. Aliás, nós desperdiçamos o nosso tempo quando nós não entendemos o processo de Deus na nossa vida. Somos nós que desperdiçamos tempo, não é Deus. Porque se estivermos no processo, Deus está trabalhando nos detalhes da nossa vida. Ministério de Louvor, por favor. Não há fim para a história, porque a história da igreja continua até os nossos séculos. Confiando em Jesus, no poder do Espírito Santo e na orientação do Pai, a palavra de Deus continua sendo espalhada sem qualquer impedimento, mudando vidas para a glória de Deus. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, que o livro de Atos, na verdade, é uma história sem fim, porque ela nos alcançou e vai alcançar as próximas gerações. Então, deixa eu resumir aqui antes de orar.
Pare de lutar contra o não de Deus. Pare de remar contra a água que Deus está querendo te guiar. Você está cansado, você está cansada? Reflita se você está navegando contra a vontade de Deus. É por isso que seu barco não flui. É por isso que a sua vida não flui. Porque lutamos pelo sim de Deus, quando na verdade é não de Deus. E Paulo entendeu isso. E disse: eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, porque eu estou servindo Jesus. E eu quero correr, eu quero cumprir o ministério que Deus me entregou, que é pregar o Evangelho. Então está na hora de a gente soltar os remos. Deixa Deus controlar a sua vida. Não, Sandro, mas eu quero ter o controle da minha vida. Eu quero ter o controle da minha vida. Solta agora. Solta, abra as mãos. Solta. Deixa Deus te guiar, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos ensinar que é possível chegar em um lugar firme mesmo diante dos destroços da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando nos detalhes da nossa vida. É a gente que não enxerga. Sim, nós reconhecemos que nós somos insensíveis, e a gente não está reconhecendo o Senhor trabalhando. A gente só está questionar o Senhor, mas o Senhor está trabalhando. Enquanto a gente fala, o Senhor trabalha em silêncio. Ah, Deus, mas eu quero te pedir algo muito especial através do seu Santo Espírito. Acalma esse coração. Nos leve a pastos verdejantes. Nos guia a águas tranquilas. Refrigera a nossa alma nesta noite. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consola. Sim, nós queremos viver isso, Senhor. Mas nos ensina, por favor, Pai, ao soltar a direção da nossa vida, para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor quer nos levar ao outro lado da vida, para mostrar que o outro lado tem coisa melhor, e a gente quer ir para os lados dos nossos interesses. Mas pode mudar, Senhor. Nós levantamos as mãos nesta noite para dizer: Senhor, pode mudar o curso da nossa vida. Porque quando eu falo isso, eu permito que o Senhor muda o curso da minha vida. Estou dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Então, por favor, Pai, faça isso por nós, e daremos a honra, a glória e a majestade somente para o Senhor. Vamos louvar o Senhor.